Fala, povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família em nome de Jesus. Que Deus em sua infinita misericórdia possa vir a estar manifestando a glória dele sobre você nesse dia de hoje. Hoje nós vamos fazer uma meditação na palavra de Deus aqui, a nossa meditação diária. E hoje meditaremos sobre o Espírito Santo, tá? A nossa meditação está em João capítulo 16, no verso 14, amém? Esse texto ele fala assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nessa manhã estamos diante da Tua presença, Senhor da glória, para falar do Senhor. Te peço em nome de Jesus para que o Senhor nos tome em Tuas mãos. Manifesta a Tua glória sobre nós. Encha-nos do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça, da Tua glória, da Tua misericórdia. Que Teu Espírito Santo possa vir a se manifestar, Senhor. E que através dessa palavra, Pai amado e querido, cada homem e mulher que está ouvindo essa ministração, Pai amado e querido, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, Senhor Deus da glória, possa vir a compreender, Pai amado e querido, que Teu Espírito, Senhor Deus da glória, tem, Pai amado e querido, prazer, Senhor Deus da glória, na nossa adoração. O Senhor tem prazer, Pai amado e querido, em ver um filho teu, uma filha tua, firmado na Tua presença, na Tua palavra. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai amado e querido, toma-nos em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados desse homem, dessa mulher, Senhor Deus da glória. Eu não sei, Pai amado e querido, o que eles fizeram, mas, Pai amado e querido, Tu sabe. Neste momento, em nome de Jesus, manifesta a Tua graça. Assim, Pai amado e querido, esteja conosco, Senhor Deus da glória, nos livrando e libertando, Senhor Deus da glória, de todo mal, em nome de Jesus. E que a Tua palavra ela possa ir e surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviado nesta manhã. Que assim se manifeste como cura, libertação, restauração, avivamento sobre cada vida. Oramos a Ti e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Meus irmãos, o autor colocou aqui para nós hoje, dizendo o seguinte: o Espírito não busca glória própria, mas revela e exalta o Filho. Quando nós vemos aqui a Bíblia dizendo, no verso 14 do capítulo 16 de João, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Algumas pessoas podem ter uma impressão errada da situação, achando que o Espírito Santo ele está glorificando a Cristo, no sentido de que ele vai parar diante de Jesus Cristo e vai se prostrar diante de Jesus Cristo e vai dizer: ó salve meu Senhor Jesus. Mas não é isso que significa. Quando está dizendo que ele me glorificará porque há de receber do que é meu, o que Jesus está querendo dizer aqui é que o Espírito Santo vai glorificar sobre a vida do homem a obra que Jesus Cristo fez. Quando nós olhamos aqui alguns versículos antes, nós vemos Jesus dizendo aqui, por exemplo, no verso 8, o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E aí, após isso, entra o texto que nós lemos, do versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, quando nós vemos aqui a Bíblia dizendo que o Espírito ele glorificará a Jesus, está dizendo que ele glorificará a obra de redenção que foi feita por Jesus Cristo na vida do homem. Ou seja, o homem pecador, porque nós lemos na palavra de Deus a Bíblia dizendo que Jesus, que veio Adão e Jesus, certo? Adão ele era completamente sem pecado, um homem puro, um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que permitiu que a desobediência, o pecado da desobediência viesse a entrar.
E tendo entrando esse pecado, ele foi contaminado, ele foi corrompido, tá? A glória de Deus que estava sobre o homem saiu. A presença de Deus que estava sobre o homem não saiu. A presença que se manifestava no jardim todos os dias já não se manifestava mais. Por quê? Porque o homem, ele fez uma escolha, e a escolha que o homem fez foi de viver afastado de Deus. Quando Jesus Cristo vem, o homem está completamente afastado de Deus. Nós vemos ao longo da história bíblica, até Jesus, a Bíblia mostrando algumas situações para nós, como por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus, ele separa um homem chamado Noé e decide destruir toda a terra. Por quê? Porque o homem, a corrupção humana havia crescido muito. Como a corrupção humana havia crescido muito, Deus decide acabar com tudo e reconstruir tudo novamente. E quando Deus, ele acaba com tudo e reconstrói tudo novamente, ele não parte do zero novamente como foi com Adão. Ele parte a partir de uma família, a família de Noé. Ali Deus, ele reconstrói todas as coisas novamente. A família de Noé cresce, desenvolve, são fecundos, porque essa era uma ordem de Deus. Quando Deus fala com Adão lá no início de todas as coisas, ele fala, crescei e multiplicai. Era uma ordem de Deus. Deus naquele momento, Adão e Eva Noé naquele momento ali, ele se multiplica sobre a terra. Vem filhos e filhas e tudo mais. E aí Deus chama um homem chamado Abraão. Abraão, ele foi um homem que agradou a Deus. E Deus, ele começa a exercer um plano sobre a vida de Adão. Porque de Adão viria um homem que nos restauraria a Deus, fazendo coisa que homem nenhum poderia fazer. E quando Adão, ele vem para poder, quando Deus chama Abraão para que através da descendência dele viesse um que nos restaurasse a Deus, a Bíblia fala que Deus, ele faz alianças com o homem. Ele fez aliança com Noé, com Adão, a aliança da inocência, que é a primeira aliança. E aí depois vem a consciência, quando ele cai. Depois vem a noética, depois vem a abraâmica, depois vem a mosaica, depois vem a de Cristo, que é a graça. Só que até chegar a isso, o homem, ele se afastou muito de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus, ele chama Abraão para falar com ele fala que destruiria uma cidade, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Por quê? Porque a violência, o pecado, a imoralidade havia crescido muito naquele lugar. E Deus simplesmente destrói tudo. E nós vemos ao longo de um período de tempo, Deus, ele se voltando contra o pecado. A mesma coisa aconteceria com Nínive. Se Nínive, ele não tivesse ouvido a pregação de Jonas e tivesse se arrependido, tivesse feito um propósito para ser redimido diante de Deus. Mas ainda assim, nós vivíamos afastados do Senhor. Quando a Bíblia fala que Jesus Cristo vem, Jesus Cristo, ele rompe uma barreira. Jesus Cristo, ele passa a ser uma ponte que nos liga a Deus. A Bíblia fala em Isaías 59 que havia um abismo entre o homem e Deus, e esse abismo se chama pecado. E quando Jesus Cristo vem, ele constrói uma ponte em cima desse abismo, e essa ponte nos liga diretamente a Deus. Porque o objetivo, gente, de Jesus Cristo vir até essa terra é de fazer com que nós viéssemos a ser restaurados diante da presença do Senhor, que nós viéssemos a chegar ao Pai novamente. Quando Jesus Cristo, ele vem, ele nos dá um caminho. O caminho é ele mesmo diz, eu sou o caminho. É por isso que nós da igreja não falamos os caminhos que levam a Deus. Não existem os caminhos no plural. Não existem os caminhos no plural, porque quando eu falo os caminhos no plural, eu estou dizendo que existe mais de um caminho que nos conduz até Deus. Isso não existe. Quando nós falamos do caminho, o caminho, ele tem que ser no singular, ou seja, só existe um caminho que leva até Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Buda, Maomé, Moisés, outros que tem aí, o Pai de Santo, o pastor, nenhum deles é o caminho que nos conduz até Deus. Só existe um caminho, esse caminho é Jesus Cristo. Agora,
Nós hoje não vemos Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifestou há 2000 anos atrás, morreu, foi ressuscitado, e essa é a base da nossa pregação. Não que Jesus morreu somente, mas que ele ressuscitou, ele venceu a morte. E a base da nossa fé também é que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja e restaurará todas as coisas. Agora, quando nós vemos aqui a Bíblia falando que o Espírito ele glorifica Cristo, significa que o Espírito ele mostra para nós que nós somos pecadores, que não tem como chegar até Deus por nós mesmos, que é o que a Bíblia toda fala. Na nossa obra não tem poder salvífico. Eu não posso ser salvo por aquilo que eu faço, mas eu sou salvo por aquilo que Ele já fez por mim. A graça, o favor imerecido é você ter a certeza de que você, por você mesmo, não pode chegar até Deus, porque a força humana ela não pode produzir salvação. E como a força humana não pode produzir salvação, nós somos salvos em alguém, e esse alguém é Jesus Cristo, tá certo? Agora, nós entendemos que existe um abismo, e para que nós cheguemos até Deus, nós precisamos atravessar esse abismo, e para que atravesse esse abismo, é necessário que haja uma ponte. Essa ponte é Jesus Cristo, tá certo? Nós vamos ver a exemplo disso, o momento em que do rico e Lázaro, em que o rico tá falando ali para o pai Abraão que existe um abismo entre eles ali. Aliás, Abraão fala para ele que existe um abismo entre eles ali e que um não pode atravessar para o outro lado. Vamos colocar nessa situação ali, tá? Só que ali estava falando de mortos, nós estamos falando de vivos, tá certo? Porque depois que morre segue-se o juízo. Para nós hoje que estamos vivos, existe uma ponte. Essa ponte se chama Jesus Cristo. Agora, qual é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo hoje em glorificar a obra de Cristo nas nossas vidas é mostrar para nós que nós somente somos salvos em Cristo Jesus. Não tem como o homem ser salvo por si mesmo. O homem não pode ser salvo por outros meios. Ele não pode chegar até o Pai se não for por Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender. O Espírito Santo ele não é o caminho, ele nos mostra o caminho, ele nos conduz no caminho. É isso que significa glorificar a Cristo. Ele nos conduz no caminho que é Cristo, até o Pai. Na obra da redenção, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm funções muito específicas para fazer com que o homem ele venha se chegar até Deus. E se chegando até Deus, a obra está cumprida. Quando o homem ele consegue chegar até o Pai, o Espírito Santo ele conseguiu cumprir a obra dele na vida do homem com excelência, tá certo? E é isso que nós precisamos entender. Eu preciso entender que o Espírito Santo de Deus, ele me apresenta e me conduz no caminho. Ele me conduz no caminho. Ele está comigo para me dar forças. A questão toda é, quem é que tem o Espírito Santo? E eu falei isso aqui há um tempo atrás em uma meditação. Só tem o Espírito Santo aqueles que aceitam a Jesus. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Igreja, entendam uma coisa. Eu estava falando isso para os jovens no domingo agora na escola dominical. O mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o mundo não conhece a Deus. Ah, mas eu creio. Se você chegar nas pessoas do mundo, elas vão falar: não, eu creio em Jesus Cristo. Não, eu acredito em Jesus, Ele é o meu Senhor. Mas acreditam com palavras. Jesus ele fala para o povo de Israel: a sua boca está cheia daquilo que o seu coração não tem. Vocês falam com a boca, mas o seu coração mesmo está vazio. E essas pessoas que estão no mundo são assim. A questão do evangélico não é que o evangélico é melhor do que alguém. Não, é porque nós temos sobre nossas vidas um espírito de excelência que o mundo não tem, que o mundo não pode receber. E eu não posso ser negligente em não falar uma palavra dessa por medo de retaliação, porque é aquilo que a Bíblia fala. Vamos abrir aqui em João 14, e se você quiser você pode ler aí na sua casa. Olha o que João fala, e aqui é Jesus dizendo, tá? João 14, 16 fala assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, tá? A fim de que esteja para sempre convosco. Olha o que ele fala: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece e não o vê.
Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não conhece, não vê. Agora, Jesus está dizendo agora, vós, ele habita em vós, porque ele está convosco. Então, esse Espírito está em nós. Qual é a certeza de que ele está em nós? Efésios, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. Efésios, capítulo 1. A Bíblia ela vem falando justamente sobre isso. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nele quem? Em Jesus Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quando nós ouvimos o evangelho da salvação, quando nós cremos em Cristo, nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Então, quem é que tem o Espírito Santo hoje? São as pessoas que aceitam, confessam a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. A partir do momento em que eu aceito, em que eu confesso a Jesus como meu único suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar sobre a minha vida. Ele passa a viver comigo, ele passa a habitar comigo, ele passa a ser o Consolador que está escrito em João capítulo 14. Esse outro Consolador, o Consolador aqui é aquele que está ao lado, é o advogado. O Espírito Santo ele passa a ser meu amigo, meu companheiro, passa a estar do meu lado, passa a estar junto comigo, ele passa a viver em mim. 1 Coríntios 3:6 fala que nós somos templos do Espírito Santo, certo? Então, o Espírito Santo de Deus, ele passa a estar sobre a vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 2, fala a respeito do Espírito Santo. E aí ele diz assim no verso 10, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, o homem, ele sabe das coisas de si mesmo. Eu não tenho como saber das coisas do meu próximo, eu tenho que saber como saber das minhas. Assim o Espírito, ele sabe das coisas de Deus, porque o Espírito é de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós acabamos de falar agora. Não recebemos o Espírito do mundo. Assim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que foi dado gratuitamente? A salvação, a graça, o favor imerecido. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ou seja, aqui Paulo está falando das coisas que foram faladas não por sabedoria humana, não pelo conhecimento próprio dele, mas aquilo que foi conferido a ele pelo Espírito. As coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que Paulo está dizendo aqui? Aquelas pessoas que estão lá fora, elas não podem compreender as coisas do Espírito de Deus. Para eles, as coisas que nós fazemos é loucura, tá certo? Eles só conseguem compreender as coisas de Deus a partir do momento em que nós entendemos aquilo que está em João 16. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quando essas pessoas recebem o Espírito Santo, que é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, automaticamente eles passam a discernir as coisas de Deus. Porque quem é espiritual discerne o que é espiritual. Aquele que não é espiritual não consegue discernir o que é espiritual. Verso 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como que nós temos a mente de Cristo? Através da pessoa do Espírito Santo. No Espírito Santo de Deus, nós temos a mente de Cristo. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor.
nós fomos purificados. Ah, mas Augusto, e aquelas pessoas que são pastores, são evangélicos e fazem besteira? Não estou falando delas e não quero saber delas. Minha intenção aqui não é falar delas. Minha intenção aqui é de falar do Espírito Santo de Deus para você. Por isso eu digo, abre o teu coração, esquece essas pessoas, esquece aqueles que vivem de forma errada no evangelho, porque isso sempre teve, desde antes de Jesus, sempre teve no tempo de Jesus, e Jesus não parou de pregar o evangelho por causa dessas pessoas, muito pelo contrário, Jesus continuou pregando o evangelho. Com João Batista já tinha essas pessoas. João Batista chama eles de raça de víboras, diz para eles, raça de víboras, quem os ensinou a fugir da ira vindoura? Ele não parou de pregar por causa dessas pessoas. Jesus não parou de pregar por causa dessas pessoas. Na época de Paulo já tinha essas pessoas. Paulo não deixou de pregar por causa dessas pessoas. Então por que você vai parar de anunciar esse evangelho por causa dessas pessoas? Por que você vai parar de viver a esse Deus, viver para esse Deus por causa dessas pessoas? Então hoje eu estou falando para você, esquece essas pessoas que vivem erradamente o evangelho e passa a viver uma vida de intimidade com Cristo na pessoa do Espírito Santo e vivendo, interagindo com o Espírito Santo, porque a vida com o Espírito Santo é uma vida de compartilhamento. Eu vivo para ele vive comigo. É uma vida de intimidade. Não tem como viver com o Espírito Santo sem ter intimidade, sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra. Não tem como entender quem é o Espírito Santo, não tem como entender quem é Deus, não tem como entender quem é Cristo, não tem como entender quem é o Pai pelas nossas próprias capacidades humanas. Mas quando nós somos capacitados pelo Espírito, nós conseguimos chegar a uma profundeza muito maior sobre quem é o Pai, sobre quem é o Filho e sobre quem é o Espírito Santo. Por isso, viva esse Deus em nome de Jesus. Viva esse Deus hoje em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu quero deixar para a sua vida. Vive esse Deus, recebe esse Espírito na tua vida, permita que Ele manifeste a glória dEle sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo e viva em nome de Jesus uma nova vida, amém? Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor da glória, nós agradecemos por estar diante da tua presença. Esteja conosco, nos abençoa, manifesta a tua glória, a tua graça, paz, poder, unção, Espírito. Oh, aleluia, 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 Espírito Santo, em nome de Jesus, toma a vida desse homem, dessa mulher nas tuas mãos, encha, Pai amado e querido, encha com o teu poder e a tua unção, em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, você que está aí nesse lugar, ouvindo essa palavra, que sabe que o Espírito Santo está falando ao teu coração, que você está afastado de Deus nesse momento, refaz a tua aliança com Ele. Você que nunca aceitou, em nome de Jesus, declara com a tua boca neste momento, bota o teu joelho no chão, fala: Senhor Jesus, neste momento, Senhor da glória, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que já aceitou, mas que está afastado, fala com Ele nesse momento, pede perdão, fala: Senhor, me perdoa, em nome de Jesus, acende o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, faz de mim nova criatura, em nome de Jesus, recebe sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus, recebe sobre a tua casa, a tua família, o Espírito Santo de Deus, e que a partir de hoje você seja feito nova criatura, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, essa presença maravilhosa e gloriosa que está se manifestando na tua casa nesse momento, na tua vida, no meio do teu trabalho, em nome de Jesus, é a presença de Deus, algo diferente que você nunca sentiu, algo diferente que o cigarro nunca trouxe para você, que a maconha, a cocaína nunca trouxe para você, que a prostituição nunca trouxe para você, aquilo que o mundo nunca trouxe para você. Hoje esse vazio que você está sentindo vai se acabar em nome de Jesus, e esse vazio só pode ser preenchido pelo Espírito. Por isso você está sentindo algo diferente, porque é o Espírito Santo entrando na tua vida nesse momento e preenchendo todas as lacunas, preenchendo todos os espaços. Recebe o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, e que possa haver mudança na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Que a partir de hoje você possa vir a ter força para viver esse Deus, viver na intimidade desse Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te ama.
Deus ama a tua casa, Deus ama a tua família, Deus ama a tua vida, Ele tem prazer em você. Aleluia, aleluia. Senhor, neste momento, Pai amado e querido, eu encerro esse momento diante da tua presença de oração, de busca pelo teu Espírito. Manifesta a tua graça, o teu poder, a tua unção, e que possamos viver algo novo diante da tua presença. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Recebe essa palavra, guarda ela na tábua do teu coração. Em nome de Jesus, passamos bastante aí, o tempo do vídeo já está em 25 minutos, mas foi para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus seja com cada um que aguarda e espera a vinda de Jesus. E que todos possamos dizer com fé, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz.